Nesse vídeo, iremos aprender potência com expoente inteiro positivo e negativo. Essa primeira parte, nós vamos falar sobre a potência com expoente inteiro positivo. Vamos lá. Então, ó, o que é potência? É uma base, certo? Elevado a um expoente. E essa base, ela se repete várias vezes. E quantas vezes ela se repete? Depende da quantidade de n, tá bom? Vamos lá. Eu tenho 5 elevado a 2. Quem é a base? 5. Expoente, 2. Então, quem que se repete? Sempre a base, tá bom? Então, aqui nós vamos repetir quem? O 5. Quantas vezes? 2 vezes. Então, aqui eu vou ficar com 5 vezes 5, tá bom? A base se repetiu aqui 2 vezes. 5 vezes 5 é igual a 25. Acabou. Aqui eu tenho 3 elevado à quarta potência. Então, quem é a base? O 3. E nós vamos repetir essa base quantas vezes? 4 vezes. Então, eu vou ficar com 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Acabou. Agora vamos vir aqui entender um pouco mais sobre jogo de sinais. Jogo de sinais, ele só vai ser utilizado quando houver multiplicações e divisões, tá bom? Então, como potência são várias multiplicações, é necessário falar sobre jogo de sinais. Então, qual é o jogo? Se eu tenho 2 números com o mesmo sinal, é sempre positivo. Se eu tenho 2 números com sinais contrários, é sempre negativo. Ou seja, sinais iguais é sempre mais, sinais diferentes é sempre menos, ok? E eu só posso fazer jogo de 2 em 2 números, tá bom? Então, ó, vamos vir para cá. Todo número tem sinal, mesmo que você não esteja vendo. Quando você não está vendo o sinal, é porque o sinal dele é positivo. Perceba, o 5 eu não estou vendo o sinal, estou vendo só uma operação de multiplicação. Mas o 5 tem sinal sim. E o sinal dele está sempre aqui, ó, atrás dele. Aqui, ó. Então, se você não está vendo, que sinal é? Positivo. Então, o sinal desse 5 é positivo e desse outro 5 aqui também é positivo. Tá bom? Então, sinais iguais é sempre mais. Por isso que eu não coloquei o sinal aqui, porque quando não tem, que sinal é? Positivo. Vamos vir para cá, ó. O sinal desse é positivo, desse positivo, desse positivo e desse positivo. Então, ó, pega de 2 em 2, viu? Ó. Sinais iguais é sempre mais. Esses 2 aqui se transformou em um número positivo, certo? Positivo com positivo dá um outro positivo. Positivo com positivo dá um outro positivo, tá bom? Então, só uma dica. Quando todos forem positivos, o resultado sempre será positivo. Agora, ó, tô vendo aqui que a base é negativa, tá bom? Esse conteúdo é sobre o expoente positivo, é esse número que está em cima, ele tem que ser positivo. Mas a base não se fala nada, pelo contrário, é um número real, certo? E o número real é qualquer número. Então, aqui eu vou repetir esse menos 2, essa quantidade de vezes. Vamos lá, ó. Menos 2 vezes, menos 2 vezes, menos 2 vezes, menos 2. Pessoal, toda vez que vocês virem assim, 2 operações juntas, tá bom? Coloque ali um parêntese para ficar bonitinho, organizado. Camila, mas ali também tinha 2 operações juntas. É, mas visivelmente ele estava organizado, tá bom? Então, vamos lá.
Primeiro, o sinal. Sinais iguais, eu estou fazendo com esses dois, ó. Sinais iguais é sempre mais. Agora, o resultado deles dois com o próximo. Sinais diferentes é sempre menos. O resultado com o próximo. Sinais iguais é sempre mais. Então, o resultado daqui, ó, será um número positivo, tá bom? E é só multiplicar normal, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. Acabou. Pessoal, para nível de oitavo, não há necessidade de aparecer o sinal positivo, tá bom? Então, pode retirar. Quando não tem sinal, esse sinal será positivo. Vamos vir para cá, ó. Nós vamos repetir o 4, ó, o menos 4, né? 3 vezes. Então, aqui eu vou ficar com menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Para uma boa estética matemática, coloca ali um parêntese para ficar visivelmente organizado. Então, ó, primeiro sinal, né? Ó, sinais iguais é sempre mais. O resultado com o próximo. Sinais diferentes é sempre menos. Tá vendo por que não pode pegar todo e já decidir o sinal? Porque aqui, ó, tem só sinais iguais. Então, seria quem? Mais, né? Só que nós temos que pegar de 2 em 2, tá bom? Por isso que a gente não pode pegar todos de uma vez só. E resolve normal, ó. 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 4 dá 64. Tá bom? Dica: toda vez que a base for positiva, o resultado sempre será positivo. Toda vez que a base for negativa, olha para o expoente. Se for um expoente par, o resultado será positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado será negativo. Acabou. Tá bom? Vamos vir para cá, ó. Todo número elevado a zero é sempre 1. Esse daqui é o único que tem regra, tá bom? Então, todo número elevado a zero é sempre 1, independente desse número qual seja. Vamos vir para cá, ó. Agora eu tenho uma fração elevado a uma potência. Como eu disse, gente, a base é qualquer número real. Só tô aqui falando desse conteúdo onde o expoente é positivo. Mas a base, ó, é qualquer número. Negativo, positivo, decimal, fração, tá bom? Então, resolve como? Do mesmo jeito desses outros, ó. Vamos repetir a base, que é essa fração todinha, 4 vezes. Então, 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. Simplesinho. E resolve como? Multiplica o número de cima vezes o número de cima e o número de baixo vezes o número de baixo. Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Acabou. É como se fosse duas potências. Pronto. Aqui, ó, eu tenho um número decimal elevado a 2. Então, vai ficar como? 2,5 vezes 2,5. Tá bom? E multiplicação de número decimal, gente, é muito simples. É como se fosse uma multiplicação normal, ó. Normal. Como ele não tivesse a vírgula, como fosse um 25 vezes 25, tá bom? Então, 5 vezes 5 dá 25. 5 vezes 2 dá 10. Somado com 2 dá 12. E agora, esse 2. 2 vezes 5 dá 10, a 1. 2 vezes 2 dá 4. Somado com 1 dá 5. E é só somar normal. Ó, 5, 2, 6. Agora sim, vamos para a parte da vírgula. Perceba quantos números eu tenho depois da vírgula. Eu tenho um aqui e um aqui. Então, eu tenho 2 números depois da vírgula. Aí é só contar, ó, da direita para a esquerda. 1, 2, vírgula. Então, 2,5 vezes 2,5
é 6,25. Agora sim, ó, potência com expoente inteiro negativo, tá bom? Então, pode observar que agora todos os expoentes serão negativos. Resolve como? Toda vez que o expoente for negativo, vai ser 1 sobre aquele expoente, só que agora positivo. E resolve 1 sobre, e do mesmo jeito que vocês resolveram aí quando o expoente era positivo, tá bom? Vamos lá. Então, eu tenho aqui 2 elevado a menos 3. Então, vai ser como? 1 sobre 2 elevado agora a 3 positivo. Tá bom? Camila, sempre vai ser 1 aqui? É, viu? É regra. É 1 sobre aquele todinho, só que agora com o expoente positivo. Ou seja, inverte o sinal, tá bom? E resolve como? O 1 não muda e a gente resolve normal esse, ó. Repete a base 3 vezes. Então, vai ficar com 2 vezes 2 vezes 2. 1 não muda e a gente resolve. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Acabou. De novo, ó. Expoente negativo. Então, isso daqui vai ficar como? 1 sobre... Ó, pessoal, quem inverte de sinal é o expoente, não a base. Então, a base permanece lá com o menos 4. É tanto, ó, que o sinal desse, quem é? Positivo. E eu não mudei. Então, ó, menos 4. E o expoente lá, que era negativo, passa para ficar ali positivo. Então, menos 4 elevado a 2. Então, fica como? 1 sobre, né? E vimos que quando a base é negativa, olha para o expoente. Se for par, o resultado será positivo. Se for ímpar, o resultado será negativo. Então, é par. Então, o resultado aqui será positivo, certo, gente? Então, eu vou ficar ali com menos 4 vezes menos 4. Por pura estética, vamos colocar ali parêntese. Então, ó, repetir o menos 4 2 vezes. Vou ficar ali com 1 sobre, menos por menos, mais, né? Sinais iguais é sempre mais. E 4 vezes 4 ali, 16. Ok? Vamos vir para cá, ó. Base é negativa e o expoente também. Então, a base não muda. Então, aqui eu vou ficar com 1 sobre e o menos 3 elevado a 5 positivo, certo? Porque quem muda é o expoente, não a base. Então, eu vou ficar ali com 5 positivo. E resolve como? Normal, gente. Então, 1 sobre, nós vamos repetir aqui o menos 3 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Colocando ali parênteses, pura estética, tá bom? Então, ó, o 1 não muda. Agora sim, gente, base negativa e o expoente ímpar, já sei que o resultado ali, ó, será um número negativo. Mas caso, né, vocês não lembrem, é só fazer jogo de sinais, ó. Menos por menos vai dar mais por menos vai dar menos por menos vai dar mais e mais por menos vai dar menos, tá bom? Então, ó, resolve. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E 81 vezes 3 dá 243. Tá bom? Então, fica dessa forma. Agora, ó, quando ele vier ali em forma de fração, resolve como? É 1 sobre, tá bom? Então, resolve assim, ó. 1 sobre a fração todinha e com o expoente agora positivo. Então, 2 sobre 3
elevado a 3 positivo. Tá bom? Resolve do mesmo jeito que foi resolvido aqui nesses outros. 1 sobre a potência embaixo com o expoente positivo. Então, resolve como? 1 sobre, nós vamos repetir isso daqui, ó, 3 vezes. Então, 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. Então, aqui eu vou ficar com 1 sobre, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, sobre 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Gente, isso daqui é divisão com fração. E resolve como? Repete o número que está em cima e multiplica pelo o inverso do número que está aqui, ó, embaixo. Não é 8 sobre 27? Então, aqui eu vou ficar com 27 sobre 8. E resolve como? Ó, o número de cima vezes o número de cima. 1 vezes 27 dá 27. E o 8 aqui só repete. Então, aqui eu vou ficar com 27 sobre 8. Uma dica. Um outro jeito para resolver esse daqui é muito simples. Toda vez que o expoente for negativo, gente, e for uma fração, inverta a fração logo de cara. Se é 2 sobre 3, então aqui vocês vão escrever 3 sobre 2 e o expoente passa para ser positivo. E resolve como? Base elevado a um expoente, repete a base essa quantidade de vezes. 3 sobre 2, 3 sobre 2, 3 sobre 2. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Mesmo resultado, tá bom? Então, resolve aí da melhor maneira que vocês acharem. Eu prefiro esse, tá bom? Quando for fração, inverte a fração e o expoente fica positivo. Ou resolve por aquele outro passo que é o mesmo passo desses. Agora, ó, mesma coisa. Um número decimal elevado a um expoente negativo. Não é fração, então eu não preciso fazer desse jeito. Então eu faço como? Do mesmo jeito que eu fiz aqui nesses outros, ó. 1 sobre ele agora positivo. Então, 0,5 ao quadrado. Então, resolve como? 1 sobre 0,5 vezes 0,5. 1 sobre, só fazer aquela multiplicação que eu ensinei, ó. 0,5 vezes 0,5. 5 vezes 5 dá 25. 5 vezes 0 dá 0, somado com 2 dá 2. 0 vezes 5 dá 0. E 0 vezes 0 dá 0. Somando tudo aqui, eu vou ter 5, 2 zeros. Eu tenho dois números depois da vírgula, né? Aqui e aqui. Conta da direita para a esquerda. 1, 2, vírgula. Então, 0,5 vezes 0,5 é 0,25. Coloca lá. E acabou. Tá bom?